Olá, esse é o programa Municípios em Ação. No programa de hoje nós vamos ter a presença do Alex Castelar. Ele é secretário de Assuntos Estratégicos, Ciência e Tecnologia e Inovação do município de Nova Iguaçu. Vai estar fazendo um balanço sobre os projetos para a região da Baixada Fluminense. O programa Municípios em Ação volta já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação e hoje nós temos a grata satisfação de estar recebendo aqui nos estúdios o secretário municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação do município de Nova Iguaçu, Alex Castelar. Alex, agradecer a sua participação aqui no programa. Eu que agradeço o convite aí, parabenizo o programa que tem uma grande audiência, aqui a Baixada toda assiste, enfim, é de grande repercussão. Obrigado pelo convite aí mais uma vez. Agora, posso chamar de você, né? Pô, claro. Alex, está completando essa semana agora 50 anos, né, que o homem chegou até a Lua. Hoje, né? Então isso criou assim uma expectativa muito grande de investir em viagens espaciais para a Lua, para Marte, até pela constelação. Como é que você avalia isso para a questão da humanidade? A chegada do homem à Lua tem muito a ver com a tentativa do homem de descobrir outros caminhos, né? Isso aconteceu também em 1500, quando as caravelas portuguesas chegaram ao Brasil. Era uma perspectiva da construção de um novo mundo. Depois, com a polaridade ali entre União Soviética e Estados Unidos na Guerra Fria, teve muito investimento para essa área, porque tanto os Estados Unidos como a União Soviética, né? Hoje já não existe mais a União Soviética, ficou só daquela estrutura Rússia, né? Queriam realmente dar um pontapé no novo mundo. Depois isso deu uma esfriada, mas toda essa tecnologia da Guerra Fria foi trazida para os nossos dias de hoje, a internet, todas essas conexões aí de telefone, celular, smartphone, tudo isso nasceu naquele momento, depois encampado pelo mercado, né, organizado principalmente pelo Vale do Silício, porque ele tem a NASA, tem as universidades todas dessa conjuntura montada para aquela descoberta do homem à Lua, elas chegaram aos nossos dias de hoje, no nosso cotidiano, nosso dia a dia. E a gente está passando por um novo processo agora, né? Os Estados Unidos começam a falar de retomada, né, do homem à Lua, mas não passa a ser só mais um debate agora, governamental, também iniciativa privada, né? Já tem milionários, bilionários, empresas gigantescas aí, já também produzindo, começando a pensar em viagens espaciais. É um novo nicho de mercado. As pessoas obviamente têm muita curiosidade de saber como é que são outros planetas, como é que é a Lua, como é que funcionam essas coisas todas. E de certa forma também são descobertas que acontecerão, talvez novos minerais, outros, né? É claro que a perspectiva de vida é aquilo que todo mundo quer encontrar, mas essa é mais remota. Mas pelo menos as riquezas minerais, pode ser que tenha ouro, pode ser que tenha outras riquezas, né, nesses outros planetas aí, ou na Lua, sei lá. E aí pode ser que uma nova perspectiva de riqueza também existe em torno disso, né? Agora, Alex, você é um secretário novo, né? Um secretário de Ciência e Tecnologia. Para o nosso telespectador, quem é Alex Castelar? Bom, vamos lá. Eu sou um militante político, né? Comecei a minha vida como militante estudantil na cidade de Teresópolis, fui presidente da União Estudantil de Teresópolis. Depois eu fiz uma carreira na política, fui presidente de juventude, né, de partidos políticos. Na universidade, eu cursei Direito e Recursos Humanos na Universidade de Tasso de Sá. Fui presidente do Diretório Central dos Estudantes, do DCE da universidade. Trabalhei com alguns expoentes importantes da política brasileira, né? Alguns que estão em Brasília, entre eles agora o último que eu estava chefiando o gabinete, o deputado Rodrigo Maia. E quando o prefeito Rogério Lisboa, né, antes não era prefeito, era deputado estadual, quando ele ganha a eleição em Nova Iguaçu para prefeito, ele me convida para vir aqui ajudar na prefeitura. O próprio Rodrigo Maia pediu também que eu desse essa força aqui, e eu vim para cá, para a Secretaria de Assuntos Estratégicos, que era a parte que é ainda, né, a parte de captação de recursos da prefeitura. Eu trabalhei muito em sentido disso, e depois eu encampei também a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e fui interinamente também secretário de Educação da cidade durante 5 meses. Ano passado eu assumi a secretaria durante 5 meses e depois eu retomei só assuntos estratégicos, ciência, tecnologia e inovação. Enfim, estou nessa caminhada. Então a minha trajetória é um pouco essa, resumidamente é um pouco essa. Isso é importante. Esse é o programa Municípios em Ação, hoje entrevistando o secretário Alex Castelar. Nós vamos para um rápido intervalo, depois nós vamos saber as novidades para Nova Iguaçu e para a Baixada Fluminense. O programa Município em Ação volta já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação. Se você quiser acompanhar toda a nossa programação, acompanhar todas as entrevistas, é só você ligar na TV Metropolitana Rio, canal 2 da NET.
E aí você vai estar queria assistir, Renato, mas eu saio muito cedo, né? Quero acompanhar até a entrevista do secretário, como é que eu faço? No Play Store você baixa, né, a TV Metropolitana em qualquer lugar, na van, no trem, no metrô, nas barcas, de qualquer lugar do mundo, através da aplicação do Play Store, você vai poder acompanhar as entrevistas. Mas eu quero encaminhar uma proposta de pauta, fazer uma pergunta para o secretário. É só você entrar no blog, programa Municípios em Ação.blogspot.com.br. Secretário, com a nova chegada agora do astronauta Marcos Pontes para a Ciência e Tecnologia, né, que o Brasil ganhou uma visibilidade internacional. Verdade. A Ciência e Tecnologia agora saiu, né, dos bastidores e tomou a frente na política. Como é que você vê a questão da tecnologia para Nova Iguaçu numa pasta tão importante? Pois é, quando eu resolvi assumir a Secretaria de Ciência e Tecnologia e também Inovação, naquele momento você tem razão, né? As pessoas olham geralmente para os governos, vão olhar lá para as secretarias, né, maiores, né? A Secretaria de Educação, que é uma secretaria extremamente estratégica e importante, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Fazenda, geralmente são as secretarias, assistência social, são as maiores secretarias, as que realmente mexem com parcela significativa da sociedade. Por causa do orçamento também, né? Orçamento, enfim, pela importância que tem. E ciência e tecnologia geralmente nunca foi um expoente muito central no Brasil, né? Muito menos quando você fala de município, porque nacionalmente você ainda tem muitas instituições importantes na ciência e tecnologia, muitas universidades, parques tecnológicos, mas você tem razão, né? O Marcos Pontes, talvez do Ministério do Bolsonaro seja deles o mais expoente, junto com o Paulo Guedes. O Paulo Guedes também eu acho que é uma pessoa muito expoente no mundo dele, mas o Marcos Pontes tem uma trajetória brilhante, né? Um aluno de escola pública que vai estudar no ITA, se torna astronauta, né, com uma vida dificílima, de família muito pobre, é o primeiro astronauta brasileiro e ele acaba sendo convidado a ser ministro de Ciência e Tecnologia. Então é uma pessoa do ramo, né, e que conhece, tem sensibilidade, e mais do que sensibilidade, como um cientista, ou como o Dr. Marcos Pontes, que ele tem doutorado, inclusive, né, mais do que um cientista, ele é uma pessoa de visão social, o que é mais importante, porque a gente produz muita ciência no Brasil, né? O Brasil é uma potência econômica, está entre as 10 maiores potências econômicas do mundo. Se você pegar a produção de ciência do Brasil, também está entre as 20 maiores potências do mundo de produção de ciência, mas o nosso ensino de ciência é muito ruim. As crianças aprendem muito mal o ensino de ciência. Ciência e matemática, de modo geral, mas as ciências que a gente está tratando aqui, elas, nas escolas, elas são muito as cadeiras, né? O que chega na ponta para o aluno chega de forma muito deficitária. E não tem como você montar um país estrategicamente falando se você não tiver a ciência e tecnologia como a mola mestra do desenvolvimento econômico de um país, de uma cidade. Porque os trabalhos operacionais, eles remuneram muito mal, né? Não é nenhum demérito, nenhum trabalho operacional, mas no Brasil em especial, o trabalho operacional é muito mal remunerado e o trabalho da inteligência, ele é muito bem remunerado. Então, vou te dar um exemplo aqui, e são coisas que não estou nem falando de trabalho operacional. Hoje, um advogado início de carreira, para ele chegar ao salário de R$3.000, as dificuldades dele são colossais, pelo mercado, por tudo, mas imagina, a pessoa estuda 5 anos para se formar em Direito e entrar no mercado não é simples. Agora, você pega um garoto, como a gente tem lá, por exemplo, na nossa escola de inovação, na Casa de Inovação que a gente tem aqui em Nova Iguaçu, esse garoto com 12, 13, 14, 15 anos, ele se inserir no mercado, por exemplo, como um programador mirim lá, como um programador inicial, ele vai ter um salário desse de R$3.000 aí muito, muito rapidamente, porque esse mercado é o mercado que emprega, não há deficiência no mercado de inovação, ciência e tecnologia. Entendi. Não há desemprego nessa área, né? Por exemplo, você pega o youtuber, por exemplo. Hoje tem youtuber aí mais rico, ganhando mais dinheiro que o William Bonner, que está na Rede Globo de televisão. Você pega o William Bonner, que é o âncora da televisão brasileira, ele não tem recurso próprio para ter um avião, para ele sustentar um avião. É muito caro sustentar um avião. Aí você pega o Whindersson Nunes, que é um comediante, que está no YouTube, ele tem avião, né? Então, por aí você percebe o que é essa área de inovação, o que ela produz, né? Agora, para Nova Iguaçu, por exemplo, quais são os seus projetos para Nova Iguaçu? Então, a gente tem, a nossa secretaria, ela é muito vasta. Ela vai desde a captação de recursos. Essa semana, por exemplo, a gente, liderança do prefeito Rogério Lisboa lá em Brasília, os deputados federais da região, e aí destaco aqui, né, o Juninho Pneu, a Rosângela, o próprio apoio do deputado Rodrigo Maia em Brasília. Aqui em Nova Iguaçu são quantos deputados federais? Rapaz, você tem o Luizinho, você tem Juninho, que se elegeram especificamente. Tem várias pessoas que tiveram votos aqui, né? Você tem o Hélio Negão, que é de Austin. São 4. Mas ele foi uma figura expoente que apareceu assim de última hora pelo Bolsonaro.
Se eu não me engano, são isso aí, são 4. Então. E mais alguns que tem votos aqui. Tem muita gente que tem voto na Nova Iguaçu, na Baixada, né? Aí, por exemplo, você pretende investir maciçamente agora com esses projetos que você estava me falando até nos bastidores? Isso que eu estava te explicando. A gente trabalha lá na Secretaria com captação de recursos. Então, tudo que você imagina de Brasília, de relação com Brasília, a gente faz isso desde a captar o recurso, a escrever projeto, a apresentar projeto, a celebrar convênio com o governo federal, depois ajudar na execução das secretarias, até a prestação de contas. Isso nos permitiu arrumar dinheiro novo. Porque é muito difícil você chegar hoje numa cidade que você tem tantos problemas de saneamento básico, problemas de mobilidade urbana, problemas de educação, de saúde, e falar que vai ter dinheiro para ciência, tecnologia e inovação. É muito difícil. Então a gente teve que correr atrás, arrumar dinheiro novo. E foi isso que nós fizemos ao longo desse tempo. Principalmente com emendas parlamentares. E nisso, realmente, o deputado Rodrigo Maia ajudou muito, o deputado Pedro Paulo ajudou bastante também. Outros deputados, a gente foi correndo atrás de gente que pudesse nos ajudar nesse cenário. E conseguimos captar recursos para montar uma escola de inovação. Nós temos hoje a Casa da Inovação, premiada, a gente ganhou o prêmio Sebrae, Prefeito Empreendedor. Né? Fica onde? A Casa da Inovação hoje funciona na Secretaria de Assuntos Estratégicos, Ciência, Tecnologia e Inovação, que é ao lado da Polícia Federal, na cidade de Nova Iguaçu, no centro, perto da prefeitura. Né? Tá. A gente tem uma escola hoje lá, até o final desse ano teremos 500 alunos lá, são por semestre 270 alunos que passam lá, e nós estamos em expansão. Agora um convênio nosso com a Universidade Federal Rural, e aí queria agradecer também ao professor Ricardo Berbara, a professora Márcia, a professora Gabriela, que é a pró-reitora. Eu já estive lá, são pessoas fantásticas, né? Exatamente, que nos ajudaram muito nisso. A gente conseguiu um recurso do Ministério de Ciência e Tecnologia, 1,5 milhão, para expandir essa Casa de Inovação. Nós vamos ter 10 casas de inovação até o final desse ano agora, e isso vai nos permitir ter 5 mil alunos em aulas de robótica, programação em games, programação para aplicativos, curso de YouTube. A partir de qual faixa etária? Vai de 8 a 80. Porque a gente tem também inclusão para pessoas acima de 60 anos. Entendi. Então você tem lá garotos de 8 anos de idade produzindo games, produzindo aplicativos, e tem pessoas de 60 anos de idade que nunca mexeram no computador, que agora mandam e-mail, montam PowerPoint, usam Zap. Então, assim, é um sucesso, foi premiada pelo Sebrae como o projeto mais inovador do estado do Rio de Janeiro. A gente disputou, inclusive, a etapa nacional. Não chegamos a ganhar a etapa nacional, mas fomos para Brasília disputar a etapa nacional. E eu tive a oportunidade, inclusive, de conhecer o Vale do Silício por conta do projeto, porque a premiação do Sebrae nos deu uma passagem. Eu estive no Vale do Silício durante 15 dias, conhecendo tudo isso que a gente fala de inovação. Apple, Google, enfim, essas startups famosas, as prefeituras todas lá da região, e também Los Angeles, São Francisco, San Diego, a Universidade de Annenberg, enfim. Está sendo um projeto muito interessante. E vamos ter também, no Shopping Nova Iguaçu, um centro de inovação, com todas essas aulas que eu falei aqui, todas essas aulas de aplicativo, de programação em game, e também teremos lá um centro de inovação, onde vão ter startups, que a gente vai poder incubar startups, ideias inovadoras e desenvolver ideias, como, vou te dar um exemplo aqui, fazer aplicativos, por exemplo, para saber que hora o ônibus vai passar, aplicativo para marcar consulta no hospital, aplicativo para saber como é que está o trânsito, enfim, montar uma cidade inteligente. Então, resumido aqui, o nosso projeto é colocar inovação na ponta, principalmente para a juventude e também para aqueles que estão excluídos desse processo de inovação, que são as pessoas acima de 60 anos. Esse é o programa Municípios em Ação, falando hoje com a entrevista com o secretário municipal de Ciência e Tecnologia de Nova Iguaçu, Alex Castellano. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Bem, estamos de volta. Esse é o programa Municípios em Ação. Se você quiser acompanhar toda a nossa programação, ficar ligadinho nas entrevistas, né? Acompanhar o trabalho dessa entrevista, é só ligar na TV Metropolitana Rio, canal 2 da NET, e você vai poder, de qualquer local do mundo, né, acompanhar isso. Quero mandar um abraço para todo o nosso pessoal lá de Paracambi, de Japeri. Secretário, eu fui conhecer o Parque Municipal de Nova Iguaçu. Gostou? Nós fizemos aí um tour, estava eu, Murilo Guerra, o Claudinho, o Lula, fizemos lá. Eu fiquei muito entusiasmado, né, com o Parque Municipal. E é um local seguro, né, cheio de câmeras. E foi importante que nós fomos no momento que ainda não era alta temporada, não fomos nem preparados para isso, né? Falei, não, eu queria correr, não, vamos lá. E fiquei admirado, né? Nova Iguaçu tem um presente, né, dentro de um projeto. Já é um dos parques mais visitados do Brasil, Parque Municipal. E aí tem que, né, parabenizar aqui o secretário Fernando Cid, que é o nosso secretário de Turismo, a Guarda Ambiental, que hoje tem uma Guarda Ambiental lá. Realmente é um parque bem organizado, né? Bem bacana e muito bonito. Aliás, Nova Iguaçu e a Baixada
tem lugares turísticos muito bonitos, né? Serra do Vulcão, o Parque do Tinguá. A Serra do Vulcão eu estou querendo fazer até uma visita, né? Para poder conhecer de perto, porque eu sempre estou fazendo matéria. Entrevistei o secretário de Cultura aqui e ele sempre está falando isso, mas é importante de ir lá no local, né? O secretário de Cultura é o Marcos Monteiro, é uma pessoa muito entusiasmada com a Baixada e ele é especialista nessa área de patrimônio cultural, né? Então está fazendo um trabalho agora de resgate, está fazendo a São Bernardino, que é um símbolo muito importante de Nova Iguaçu e da Baixada. Enfim, a gente está muito entusiasmado com isso e também é o seguinte, a gente está falando muito de inovação, o turismo tem muito a ver com inovação, né? Exato. Porque o turismo é uma indústria limpa, é a segunda cadeia do mundo econômica, a primeira é a agricultura, a segunda é o turismo, a terceira é a informática. E a gente tem todos esses potenciais aqui com a gente, né? Agora com essa coisa de inovação. Turismo com o secretário Fernando Cid avançando e o Marcos Monteiro ajudando também nessa articulação, né, do patrimônio histórico e cultural. E também o Fernando Cid também ocupa a Secretaria de Agricultura e está montando o Cinturão Verde da Baixada, um consórcio entre os municípios da Baixada, porque tem 3,5 milhões de pessoas aqui na Baixada que tem que consumir, né, o dia a dia e consome de fora, porque não consome daqui. Aqui não produz pouco no sentido de agrícola, né? Então, sim, são 3 vetores econômicos que, bem organizados, vão ajudar muito aqui a região, né? Eu achei bacana, tem banheiro, né? O pessoal que quiser ir vai ter uma segurança, né? Porque o grande problema é você entra às vezes no local e a sinalização também gostei muito. Não, lá é muito bacana. Então, inclusive, recomendo, porque às vezes muitas pessoas da própria Baixada de Nova Iguaçu não conhecem o parque, nunca foram ao parque, né? Eu sou de Teresópolis, né? Estou aqui há 2 anos, mas já sou iguaçuano. Acho que eu conheço mais Nova Iguaçu que muita gente que mora em Nova Iguaçu. Porque é isso, a gente tem que ter curiosidade, conhecer né, a cidade isso, que a gente vive, gera emprego, né? Aquece a economia, né? Pois é, uma marca positiva para a cidade, é um espaço de lazer, né? Gratuito, enfim. Isso foi importante. Agora, por exemplo, esse trabalho da ciência e tecnologia, nós estamos passando agora por um momento de transição no mundo todo e de investimento nessa área. Por exemplo, Nova Iguaçu, ela depende exclusivamente de inovação para poder fazer com que atraia essas empresas para vir se instalar dentro do município. Já tem algum planejamento em cima disso? Tem sim. Porque o que acontece é o seguinte, a primeira coisa que a gente precisa ter é uma marca. Nós estamos perseguindo a marca de colocar Nova Iguaçu até 2020 entre as 50 cidades mais inovadoras do Brasil. Não tem nenhuma cidade no Brasil, nesse ranking de inovação, que seja uma cidade de periferia. E eu acho que a gente tem condições de colocar Nova Iguaçu entre as cidades periferias do Brasil, entre as 50 mais inovadoras. E aí o que a gente tem de diferencial para isso? Nós temos 67 mil estudantes no ensino primário, o que nos dá a colocação de sermos maior que 13 capitais brasileiras em número de alunos matriculados no ensino primário. Nós somos maiores que Porto Alegre e Vitória em número de alunos matriculados no ensino primário. Nós temos 50 mil estudantes no ensino médio e aproximadamente 50 mil estudantes universitários, né? Espalhados em 12 universidades, entre elas aqui um campus da Universidade Federal Rural, o campus do CEDERJ aqui, que é de educação à distância, que tem 7 mil alunos. A gente tem aqui todo o sistema S instalado aqui dentro, SESI, Senai, Sebrae, todo mundo aqui. FAETEC, temos 3 unidades da FAETEC muito bem instaladas, o Cefet, que é também ensino técnico e universidade. Então, se você conjugar só o nosso nível educacional, aqui, só o número de alunos que nós temos, nós somos maiores, por exemplo, que no município como Volta Redonda. Nós somos quase o tamanho de Niterói. Se você conjugar pai de aluno, professor, nós somos maior que o município de Niterói só na educação. Aí você olha para o nosso lado, de um lado da nossa rodovia aqui da Presidente Dutra, você tem São Paulo, do outro lado você tem o Rio de Janeiro, ou seja, os 2 maiores PIBs do Brasil. Nós estamos do lado do Porto de Itaguaí, que já é o 2º porto em atividade do Brasil e será o primeiro daqui a pouco. Do lado, nós estamos a meia hora do aeroporto do Galeão e a meia hora do maior parque tecnológico do Brasil, que é o Parque do Fundão, entre eles lá a COP, que desenvolve toda a tecnologia da Petrobras. Ou seja, 60% do nosso território é de preservação ambiental. Então, se você olhar para tudo isso, nós temos todas as conjugações de uma cidade com potencialidade de se tornar uma cidade inovadora. E temos grandes indústrias. Miele, a Condor, que é na área de armas não letais. E a gente poderia citar, entre outras empresas aqui. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos segurar a nossa inteligência localmente. Porque acaba que um garoto desse, formado no Cefet, numa rural, ele acaba indo para o Rio, para São Paulo, por falta de emprego. Né? E aí, quando você traz inovação, porque com um garoto que produz, por exemplo, o programa lá, produz um aplicativo, ele não precisa sair daqui para vender o aplicativo, você vende pela internet. Eu vou te dar um exemplo de Teresópolis, eu sou de Teresópolis, né? A maior empresa do estado é a Alterdata.
está lá em Teresópolis. Tem lá em Teresópolis em torno de 1.500 funcionários. Mas o mercado dela é São Paulo. O grande mercado Alterdata é São Paulo. Eu acho que São Paulo, se tiver 50, 100 funcionários, deve ser muito. Por quê? Porque você vende o produto imaterial. Entendi. Os Estados Unidos já fatura mais na balança comercial por produtos imateriais, Netflix, Instagram, Facebook, do que exportando avião e carro. Né? Então, assim, a internet já é um grande negócio. Então, você pode centrar a inteligência localmente. Nós temos aqui infraestrutura para isso, né? Não só a universidade, mas prédios bacanas, escritórios legais, que isso tudo precisa ser movimentado. E você segurando essa inteligência aqui, obviamente nós vamos atrair daqui a pouco grandes empresas como Apple, Google, porque essas empresas também querem estar em lugares como a Baixada. Porque para eles não é importante só estar na Inglaterra ou estar na Alemanha, é também importante ter trabalho social. E como a gente tem um déficit social muito grande, apesar de todos os fatores positivos que eu disse aqui, nós temos uma renda per capita muito baixa, nós temos um IDH muito baixo. Então, assim, a gente precisa também fazer com que a 24ª cidade do Brasil, em tamanho populacional, a 7ª economia do Estado de Janeiro, também tenham esses números em educação, em saúde, mas para isso tem que ter arrecadação, e arrecadação significa emprego, né? Inovação. Agora, secretário, por exemplo, eu fiz análise de sistema na década de 80. Você é da área, então. Estou falando com um especialista aqui. Me formei em análise lá no Centro de Computação da Aeronáutica, né? Uhum. E depois eu fiz jornalismo, mas em função de não ter mercado para trabalhar aqui, a minha vida profissional foi toda lá no Rio. Quem está nos assistindo hoje, essa juventude, essa quantidade enorme de mão de obra que está querendo se qualificar para poder entrar no mercado, qual a sugestão de cursos que você acha que daqui a 5 anos essa juventude que vai se capacitar e qualificar precisa estar dentro do mercado? Quais são as dicas que você daria aí? Então, a primeira coisa é o seguinte, né? As estatísticas estão mostrando que nos próximos 10 anos, 65% das profissões ainda não existem. Ou seja, um garoto hoje de 10 anos de idade, quando tiver 20, ele vai trabalhar, 65% deles trabalharão em profissões que ainda não existem, que estão em transformação, que estão começando a acontecer agora. Então, o que eu diria? Independente de qualquer profissão, a coisa mais importante é você desenvolver uma coisa chamada empreendedorismo. Você tem que ser empreendedor, né? O mundo está mudando. O mundo já não é mais o mundo da indústria, que você se formava numa escola, numa faculdade para ter uma profissão. O mundo agora é de quem tem inovação e tem empreendedorismo. Então o mundo hoje é de serviço, porque as indústrias estão robotizando. Isso está fazendo com que a mão de obra seja, por exemplo, uma indústria, né, como de carro, seja de robôs. E o dinheiro está em serviço, está em turismo, o dinheiro está em comércio, o dinheiro está na indústria do conhecimento da inovação, né? Por exemplo, nessa área toda de tecnologia aqui e comunicação, e isso é serviço. Então, não necessariamente você tem que ter a profissão regular, né, para você estar num jogo como esse. Você precisa ter uma capacidade multidiversa, de você conseguir conjugar outros conhecimentos, ser também um pouco autodidata e buscar essa parte de inovação. Então eu diria para você o seguinte, seja qualquer profissão que for, aprender um pouco de programação, não precisa ser programador, mas entender um pouco dessa lógica de programação será um diferencial de futuro. Você entender um pouco sobre o conceito, um pouco dessa coisa da indústria da criatividade. Você tem que ser criativo. O mundo pede de você hoje capacidade de criação. Língua, precisa se conhecer outras línguas? Importante. Sempre, principalmente inglês. É importante. E você, obviamente, está conjugado com as ferramentas modernas e antenado com o que está acontecendo, com informação. Então, essa conjugação é que fará com que você tenha diferenciais de trabalho. Porque já não é mais o trabalho, não está na cidade A ou na cidade B, o trabalho está no mundo. Independente. Eu tenho um amigo, por exemplo, que é programador, que trabalha para americanos. Ele ganha hoje em torno de 10, 12 mil dólares por mês, trabalhando para os Estados Unidos, sentado na casa dele, que é em Niterói. Dentro de casa, né? Ele pode dentro de casa, fazendo esse tipo de coisa. Então, assim, esse é o novo mercado. Então, eu diria para quem está procurando uma profissão, que tenha isso em mente, que não esteja naquela escola, naquela faculdade do decoreba, né? Que eu vou fazer o questionário para passar na prova e depois ter um diploma, porque tem um monte de gente hoje com diploma desempregado, com curso superior. Entendi. Porque no passado, né, sua geração sabe disso, a geração, né, que antecedeu a sua também sabe disso, se você tivesse uma escolaridade razoável, né, tivesse às vezes um ensino médio, ou depois chegasse à universidade, então era a certeza do emprego. É verdade. Hoje não é mais, porque o conhecimento está aí para todo mundo. Então a gente precisa se qualificar e requalificar e mudar um pouco. Sempre está se reciclando também, né? O que chama no mundo da inovação de sair da caixinha. Né? Você não pode ficar mais dentro da caixinha. Eu nasci para isso, eu vou morrer nisso. Não, esquece. Você não vai trabalhar naquela empresa que você começou hoje e daqui a 30 anos você vai se aposentar. Aliás, a aposentadoria já está mudando também porque tem a reforma da Previdência. Então, se você não for mais dinâmico,
e não entrar em outros cenários, você vai ficar de fora do jogo. Esse é o programa Municípios em Ação, entrevistando o Alex Castelar, o secretário municipal de Nova Iguaçu de Ciência e Tecnologia. Então vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação e hoje entrevistando o secretário municipal de Ciência e Tecnologia, Alex Castelar. Quero mandar um abraço lá para o Jorginho de Japeri, esteve aqui nos estúdios, né, nos visitando, mandar um abraço lá para o filhão, lá de Paracambi, nosso amigo Zito, estava meio doente, rapaz, essa friagem quase me derrubou também, e outra coisa, essa friagem foi pego, o pessoal da Baixada que não está acostumado com isso, ataca logo a garganta, né? Muito, né? Muito, é verdade. Muita gente ficou, aí espero que a temperatura daqui para frente possa ser moderada, porque carioca não está muito acostumado com frio. Você é lá de Teresópolis, Tô acostumado. Com frio eu tô acostumado. Local que chega de manhã cedo, até para sair da cama fica complicado. Já dorme arrumado. Secretário, agora só para quebrar uma... Eu sempre faço essa pergunta aqui para os entrevistados, com o seu time de coração. Flamengo, Mengão. Campeão do mundo, campeão brasileiro. Infelizmente agora demos um mole aí na reta final. Na reta final agora da... Todo mundo querendo chutar aquela bola, né? Pô, o Diego bate aquele pênalti, Diego, pelo amor de Deus. Gosto muito de você, mas dessa vez você chutou mal. É engraçado que os três maiores jogadores, né, deram mole ali, né? Everton Ribeiro, craque, né? Pênalti, já dizia Nelson Rodrigues, o pênalti é tão importante que o presidente do clube deveria bater, né? É tão importante que é o pênalti. Eu acho que daqui para frente tem que ser humilde, né? Essa questão do soberba aí, eu acho que atrapalhou um pouco na hora dessa questão todinha. Mas Flamengo é sempre Flamengo, né? Sempre Flamengo. Agora, Flamengo, sempre Flamengo. Dizem que o cara muda de tudo, né? Muda às vezes até de mulher, mas de time jamais. Porque eu já fui encarnado, porque eu sou flamenguista também e em função disso, meus amigos aí. Secretário, Nova Iguaçu é uma cidade importante, né? Não só para a Baixada Fluminense, também pelo estado. O escoamento toda a produção, o PIB passa na Dutra. Exatamente. A riqueza do nosso país para cá. A água, né? A água que chega na cidade do Rio de Janeiro vem toda daqui, né? Existe, por exemplo... A importância, eu estava até falando aqui nos bastidores, eu estou querendo ver se eu consigo fazer uma entrevista com o Rogério Lisboa, prefeito, para poder fazer um balanço do trabalho que também está sendo desenvolvido. Mas Nova Iguaçu ainda tem uma dúvida ainda do pessoal saber onde começa a Nova Iguaçu e onde termina. Estou falando isso por causa das emancipações. Eu acho que o marco e o apoio da tecnologia seria fundamental, né? Pois é. Não, acho que se a gente tiver o marco de ser uma cidade inovadora, é um grande marco. Mas eu acho que você ter sinalizações e pórticos também para a cidade é importante. Eu vou levar essa proposta para ele, para o Fernando Cid também. Eu acho que a sua ideia é interessante, sim. Porque isso chama a atenção para o município. Claro. Eu queria agradecer a sua participação, queria que a gente pudesse, o programa Município em Ação à sua disposição. Eu que agradeço o convite. Porque isso é importante no momento de transformação e inovação. E até porque o Brasil agora tornou-se uma vitrine para o mundo todo, né? Tanto na gestão do Bolsonaro, o Bolsonaro conseguiu roubar a cena até do Donald Trump, né? E chamou a atenção para o Brasil e a presença também do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo, sendo carioca, eu acho que foi importante para ele poder viabilizar eu estou colocando isso porque há um mês atrás, a gente estava preocupado com a questão da distribuição do royalties do petróleo. Verdade. E estava na mão da Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal. Questão de fazer partilha da questão do pré-sal. E seria importante que os nossos deputados, principalmente no Nova Iguaçu, acompanhassem de perto, porque os municípios dependem de repasse de verba, né? E o senhor falou aí da questão de sempre estar lá no Congresso para buscar recursos. As emendas parlamentares, as articulações que eles fazem lá, para Nova Iguaçu, por exemplo, foi fundamental. Você tem noção, em 2017 a gente conseguiu fechar nossa folha de pagamento da prefeitura graças às articulações ali do deputado Rodrigo Maia, deputada Rosângela, na época o deputado também Valnei, e agora de novo, né? A gente conseguiu agora um recurso significativo. Nós batemos o Rio de Janeiro, inclusive, mas batemos de muito no Rio de Janeiro, né? Captamos 6 vezes mais que o Rio de Janeiro agora em emendas parlamentares para a saúde, o que vai ser importante, principalmente para o Hospital da Posse.
Então, assim, Brasília é realmente muito importante porque 60% que se arrecada no Brasil fica em Brasília, né? Então, se você não tiver articulação, e aí nisso o prefeito Rogério Lisboa tem uma vantagem muito grande, porque como foi deputado federal, como foi deputado estadual, é um grande articulador. Então, isso tem ajudado muito, né? O Rogério realmente é uma pessoa que se articula muito bem, às vezes até com pessoas até da oposição. Ele tem essa capacidade de... Como o deputado Rodrigo Maia, né? Eu acho que o Congresso Nacional, desde o Ulisses de Guimarães, não tem uma figura tão expoente como o Rodrigo Maia, que é um camarada que, apesar de ser, né, de um partido que tem uma visão política, né, de mundo, se relaciona com todo mundo, com a esquerda, com a direita, com o centro, consegue estabelecer realmente uma relação de democracia e trazer realmente o parlamento para dentro do jogo, porque o parlamento é a instituição mais importante dos três poderes. E o que é mais importante é a estabilidade política, né? Porque o Brasil passou por um tsunami político de uma anomalia, né? Como fosse uma doença. E um extremismo de lado A e lado B, né? E ele conseguiu que não é tão saudável às vezes, né? Colocar, acho que com a pouca idade que ele tem, demonstrou um amadurecimento. Uma grande evolução. E para nós é importante porque é do Rio de Janeiro, né? Foi o deputado Rodrigo Maia, foi dele, e é dele a importância, por exemplo, dos funcionários públicos do Estado estarem recebendo salários em dia. Porque se o Rodrigo não tivesse sido articulador ali no governo Michel Temer, para que a gente pudesse ter uma renegociação da dívida do Estado, ainda hoje nem professores, nem bombeiros, nem policiais teriam salários em dia. Então, assim, o quanto é importante ter um presidente da Câmara como o Rodrigo e ter um presidente da Câmara como o Rodrigo do Rio de Janeiro. E aí o royalties do petróleo também é importante, porque o petróleo é a mole econômica do Estado do Rio de Janeiro. A gente sofreu muito agora com essa queda do petróleo. Então, se a gente vem amanhã perder os royalties, isso para nós é de uma tragédia colossal. E aí o Rodrigo realmente tem cumprido esse papel. Eu sou um pouco suspeito para falar porque eu trabalhei com ele, mas assim, eu não estou falando só porque eu trabalhei com o Rodrigo, não. Eu estou falando porque o Rodrigo realmente é uma figura muito importante, tem um berço interessante, porque o César Maia foi um grande prefeito, talvez o maior prefeito da história do Rio de Janeiro, e eu acho que é bacana a gente ter gente, né, nesse patamar nos representando em Brasília, né? Secretário, queria agradecer, eu acho que essa conversa é importante, vai até durar, mas o nosso programa tem Infelizmente acaba, né? Mas vai voltar, você vai estar convocado. Estou à disposição, a hora que você quiser eu estou à disposição. Eu quero agradecer e suas considerações finais. Bom, eu primeiro quero te agradecer pelo convite, dizer para quem está nos assistindo que o Brasil não é só problema, né? A gente tem solução. A inovação é sim um caminho de emprego, é um caminho de educação, é a nova escola, a gente precisa reformular, né, o nosso pensamento educacional. Não há mais como a gente dar aula como se dava 200 anos atrás. As crianças hoje querem ter acesso a telefone, a computador, e essas ferramentas elas podem ser às vezes muito negativas, mas se usadas da maneira correta elas são extremamente positivas. E as novas profissões elas não se darão mais no contexto de eu me formo e eu tenho uma profissão. Não, eu aprendo programação em games, eu já faço games, eu já vendo games, eu já sou profissional às vezes com 8, 10 anos de idade. Então o mundo está em constante mudança. E dizer que Nova Iguaçu não é uma cidade apenas do Rio de Janeiro, da região metropolitana. Ela é uma cidade do mundo, conectada com o mundo. E a gente precisa trazer essa conexão do mundo para a cidade de Nova Iguaçu, para esse colosso que é Nova Iguaçu. É uma cidade de quase 1 milhão de habitantes, capital cultural da Baixada Fluminense. Quase todos os municípios da Baixada Fluminense um dia foram Nova Iguaçu, com todo o seu posicionamento estratégico. Então, assim, eu quero dizer que a gente tem muita esperança de dias melhores. A gente está trabalhando muito para isso. A Casa da Inovação agora, nós vamos chegar, como disse aqui, até janeiro a 7 mil alunos. A oportunidade de pessoas poderem estar em escola pública gratuita e de qualidade, aprendendo o que há de ponta, cursos caríssimos, de R$2.000, R$3.000, que estão sendo dados lá gratuitamente, com recursos do Ministério de Ciência e Tecnologia, com apoio da Universidade Federal Rural, doutores. Nossos coordenadores da Casa da Inovação são todos têm doutorado, e a relação entre eles e um aluno de 8 anos de idade é apenas um estagiário que está tendo se formado, por exemplo, pelo Cefet ou pela Rural. Então, assim, o conteúdo de um doutor na área de inovação e tecnologia dado diretamente a um aluno de ensino primário, da escola pública, né, na sua maior parte. Alto nível, né? Então, a gente tem realmente aqui, talvez a maior escola de inovação, talvez não, será a maior escola de inovação do Brasil em habilidades digitais, e isso está mostrando para o Brasil que é possível mudar. Tanto é que o secretário de Estado, Leonardo Rodrigues, que é secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, que também é aqui da Baixada Fluminense, quer transformar agora a Casa da Inovação numa política pública de Estado. E a gente já está em contato aí, né, estabelecendo nossas relações para que isso aconteça. Então, estamos mostrando que é possível. Às vezes sem dinheiro, às vezes sem estrutura, às vezes sem nada, você pegar, tirar do chão e colocar uma política pública de inovação, de qualidade na cidade de Nova Iguaçu. Então, é isso. Agradeço, né, a oportunidade a todos os moradores de Nova Iguaçu, em especial ao prefeito Rogério Lisboa e aos meus colegas secretários também, que sem eles a gente não teria chegado até aqui. Ok. Parabéns, hein? Muito obrigado.
Chegamos ao final do programa Municípios em Ação. Tenham todos uma boa semana. Um abraço, até lá. Tchau.